Jesus disse a Pedro, no capítulo de número 21 do Evangelho escrito por João: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro continuou andando com Jesus. Jesus tornou a parar e disse: Pedro, tu me amas mais do que eles? Apontando para o mar e para os discípulos que estavam ali. Pedro disse: sim, Senhor. Jesus disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Só que Pedro entristeceu, porque por 3 vezes, Pedro já tinha dito 2 vezes que ele amava Jesus. Mas Jesus perguntou mais uma vez para completar as 3 vezes, porque Pedro o negou por 3 vezes também. Então Jesus, ele sabia se Pedro estava convertido, se Pedro tinha modificado. Sim, Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer para isso? Todos nós que pastoreamos, nós que somos pastor, nós temos um chamado de Deus. Eu, pastor Ivo Rodrigues, nasci no lar evangélico. Teve muitas turbulências, muitos momentos difíceis. Mas eu entendo que um pastor, estou falando pastor, não estou falando pastel, e nem pastor, estou falando pastor. Tanto um pastor como um padre, um ancião, um líder religioso. Eu acredito que ele foi chamado para levar a mensagem de Deus através desta Bíblia, desta palavra, o que está aqui. Eu acredito que foi chamado para isso. Aqui está até a foto da minha família. E jamais um líder, um homem de Deus, ele pode se perder pelas tentações da vida. São muitas tentações para tirar você do foco da palavra. Mas você deve se firmar a cada dia na palavra. Teremos sempre oportunidade, seremos sempre tentados a desviar o foco, a perdermos a direção. Às vezes, acontecem coisas que vêm até um pastor e o líder pensa que aquilo é uma bênção de Deus, mas aquilo é uma maldição. Geazim, por exemplo, ele pensando que pegando as riquezas de Naamã, que era leproso, e guardando para si, ia ser bênção para a vida dele. Só que foi uma maldição. Ele se tornou leproso e perdeu o legado de ser o sucessor de Eliseu. Acã, líder, Josué. Acã pensando que pegando a capa babilônica, que era proibida por Deus, e alguns utensílios babilônicos, e escondesse, ninguém ia descobrir. E Acã fez isso. O exército de Israel estava vencendo todas as batalhas. Caiu perante Ai. Foi derrotado por causa que Acã não entendeu o projeto do chamado de Deus. E vacilou. A pessoa que é chamada para um projeto de Deus não se deve envolver com coisas que não é agradável aos olhos de Deus. Já existem pessoas lá para fazer esses trabalhos. Você foi chamado para focar na palavra de Deus e levar a mensagem de Deus. A igreja, ela não pode se misturar. Existem pessoas na igreja que oram, que choram, e nós não podemos pegar ela e colocar outras pessoas que não faz nada, que não é membro da igreja, só está ali em um período. Período esse que bate no ombro, faz muitas promessas. E depois só é promessas. Então, líderes de igreja, temos que ter o maior cuidado. E nós, como pastor, nós não fomos feitos para ficar debatendo, apontando o A ou o B. Cada qual lute as suas lutas, mas nós luta nossas batalhas com Cristo para o crescimento do reino do céu. No nosso país, de 2 em 2 anos, existem períodos que os brasileiros todos vão escolher uma pessoa para o liderar neste país. E a gente tem que ter o maior cuidado, porque nesse período há muitas desavenças, brigas, até mesmo entre irmãos, parentes, líderes de igreja, que fala com a maior, parecendo que a pessoa que eles estão apresentando é um semideus, quando na verdade são seres humanos, sujeitos a falha, como qualquer outra pessoa. Então, cuidado, líderes, porque o nosso país
ele passa por momentos difíceis. E nós, como líder, não devemos envolver com estas pessoas. E você está dizendo, pastor, então pode. Cada um tem o seu chamado. Se você tem o seu chamado para isso, vá em frente. Eu, porém, fui chamado várias vezes para esse tipo de coisas, mas o meu chamado é levar a mensagem de Deus. Pregar a mensagem de Deus. Eu não posso me perder como Geazim, como Acã. Eu não posso me perder também como Judas. Judas foi chamado por Jesus, escolhido a dedo. E Judas se perdeu. Se perdeu ao ponto que achou que ele, vendendo Jesus como um produto, por moedas, que não chegaria a uma sequência de tristeza, como aconteceu com ele. Ao ponto dele mesmo se tirar a sua própria vida. Não foi ninguém que tirou, foi ele mesmo. E tem muitas pessoas tirando as suas próprias vidas, sendo sufocados, porque entraram em situações, em coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Homens, mulheres, e se perderam. E infelizmente, só geraram escândalo, dor para a família e vergonha. Então nós, amigo, vamos ter o maior cuidado. Deus te chamou para levar a mensagem? Pregue a palavra. Pregue. Leva esta mensagem. Leva esta mensagem. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, disse Jesus. Eu venci, vocês também vencerão. Mas nós não podemos fazermos aliança fora do sagrado, que é levar a mensagem de Deus. Pessoas perguntam para mim, pastor Ivo, o senhor já pregou em grandes congressos, como os Gideões Missionários, a gente pregou lá por várias vezes, já viajei por vários países. E as pessoas perguntam por que o senhor não tem os melhores carros, as melhores casas. Gente, no meio evangélico, não podemos enganarmos ninguém, mas tem facilidade se a pessoa se envolver por lado da vergonhice e alcançar tudo isso e depois se perder. Leva a mensagem de Deus e aquilo que Deus te dá, você tem certeza que foi Deus que te deu, sem precisar enganar ninguém. Mas leve com verdade, seja sincero, seja temente ao Senhor, cuidado com as suas palavras. O Senhor te chamou para a obra, ainda há tempo de você voltar atrás, se arrepender, orar e pedir perdão a Deus para que você faça uma grande obra diante do Senhor. E seja uma pessoa como foi Josias, ainda criança, desenvolveu um grande trabalho e foi considerado o rei mais justo de todo Israel. Tentações sempre vai bater em nossas portas, mas nós temos que ter coragem de dizer: aparta-te de mim. Aparta-te de mim, Satanás, pois tu não pertence aos projetos de Deus na minha vida. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.